Então, a gente tem a previsão do tempo que é baseada em dados meteorológicos, né, em modelos meteorológicos, em radares, em estações meteorológicas, em várias informações, e consegue imaginar como que é o futuro, né? Boa noite a todo mundo. Inicialmente, obrigado, Marcelo, pelo convite. A gente está em contato com o pessoal do FIT, da Flex, já faz cerca de 2 anos. A gente está estreitando bastante relação. A gente pode até comentar um pouco mais sobre isso mais lá para o final. A gente tem bastante relação, igual ele comentou, com esse processo do bootcamp, de investir em inovação, de incentivar a inovação. Então, estou aqui para trazer um pouco do que a gente faz na AgroSmart, né? Então, nessa visão de Agro 4.0, né? É a moda nos últimos anos colocar o 4.0 ali para indicar que eu estou coletando um pouco mais de dados, eu estou processando dados, tentando enxergar alguma coisa que não era possível ver de outra forma, né? Sem essas informações a mais, sem analisar esse tipo de informação que antes não estava disponível, né? Então, um pouquinho aqui do que eu faço na AgroSmart. Atualmente estou como coordenador de tecnologia e isso que envolve na AgroSmart nesse momento as áreas de hardware, de data science. Então, ainda coloquei ele desenvolvedor de sistemas embarcados, que é onde eu comecei, assim, né? Já trabalhei nos últimos 5, 6 anos na AgroSmart, cuidando dos equipamentos que vão para campo, dos sensores, trabalhando nesses projetos, teste, garantindo que tudo está funcionando e confiável para colocar em campo, né? Nosso campo, que é a área rural mesmo, a agricultura do Brasil aqui, América Latina. Então, aqui é um pouco uma visão de camadas, né, que a gente acha sempre legal de apresentar. Eu gosto bastante dessa visão que separa um pouco os níveis, né, de como que a gente consegue trabalhar com esse desafio, né, de analisar os dados, de entregar mais informações. Então, começando ali embaixo, né, o que está no campo de verdade seria a parte de coleta de dados, né? Então, tem muita gente que já começa a querer falar na solução lá na frente, já quer chegar para um cliente e conversar sobre inteligência artificial, sobre insights, sobre o que ele vai ganhar, como que ele vai vai mudar a vida dele a partir de agora. Mas você começa ali pela coleta de dados, né? Então, primeiro as pessoas têm que organizar a coleta de dados, seja para uma fazenda, seja para uma indústria, seja para qualquer área, né? Então, aqui na nossa parte de agricultura, coleta de dados de clima, dados de solo, de cultivo, então, imagem de satélite, caderno de campo, que é aquela anotaçãozinha que o produtor faz no dia a dia. Ah, eu plantei nessa data, eu tive que fazer uma operação em campo, eu tive que entrar com o maquinário para recuperar o meu solo, para cortar alguma coisa, tirar alguma praga que estava em campo, entrei com uma irrigação. Então, esses dados que ficam ali na cabeça, ficam na tabelinha, ficam numa prancheta. Tem integrações de API também, né, que não necessariamente alguém, no caso aqui da AgroSmart, que vai querer utilizar dados, precisa coletar todos esses dados, né? Então, a gente não quer ser um fabricante de hardware necessariamente, a gente não precisa de ter a coleta de todos os dados. Então, já tem muito maquinário, já tem muita informação disponível, então dá para fazer integrações para API também, né? Então, dá para a gente puxar esses dados, integrar e construir algo em cima, né? Então, com essa base de dados, a gente consegue subir para uma camada 2 ali de data science, né, onde a gente começa a ter algum modelo meteorológico, agronômico, que vai entender esses dados, que vai coletar isso e, vamos olhar para o clima, vamos olhar para o solo, vamos ver o que a gente consegue construir em cima disso, né? Tem muita ciência já por trás, muita pesquisa no Brasil, a Embrapa é muito forte, por exemplo, então a gente tem muita pesquisa, muita base científica, que às vezes não vai para o cliente lá na frente, porque não tem os dados, né? Então a ideia é, agora a gente consegue ter os dados, vamos dar voz para esses estudos, dar saída para essas pesquisas e conseguir botar isso em campo, trazer benefícios. E também a parte de inteligência artificial e machine learning, né? Que é, não temos tanto pesquisa, mas a gente tem um insight aqui de que provavelmente esses dados de entrada têm correlação com aqueles dados de saída. Então, é um cenário um pouco mais complicado, tem que tomar cuidado de não tentar criar correlações que não existem, né? E confiar muito nelas, mas é algo que com uma base suficientemente grande de dados é plausível fazer tudo isso. Então, ali as duas camadas de cima já são um pouco mais da aplicação, né? Então, na camada 3 ali de Farmer Insights para quem está ali no dia a dia, né? Para quem está ali no campo, para quem está operando, para quem vai acordar de manhã e decidir se, será que eu preciso irrigar hoje?
Será que está na hora de fazer alguma aplicação para evitar uma praga, evitar uma doença? Vai chover hoje, eu posso entrar com maquinária em campo? Então, eu posso fazer alguma operação em campo que uma chuva pode atrapalhar, que um vento muito forte pode atrapalhar, ou eu tenho que irrigar porque tem algum cenário, o cultivo precisa muito de água hoje, o solo está muito seco. Então, e alertas de cultivo ali, já está na hora de mudar uma fase, de configurar uma alteração, eu percebi em campo que tem alguma falha, tem algum risco, alguma coisa que eu tenho que tomar uma ação, tenho que fazer uma verificação mais detalhada. Então, esse é quem está lá na ponta, né? Lá no campo, fazendo o cultivo, preparando tudo isso. E usando esses dados numa ação mais direta, né? Mais prática. E ali, na outra camada, no que a gente pode chamar de corporativo, né? Então, a gente já começa a olhar para grandes cadeias, para grandes produtores que vão estar comprando desses caras, dos farmers, muitas vezes, então, que vão estar provendo algum serviço para os agricultores, seja de crédito e seguro rural, alguma inteligência de mercado, uma grande cooperativa que precisa comprar vários insumos, por exemplo, uma rede cervejeira, uma rede de bebidas, alguém produz, por exemplo, farinha, e precisa comprar todos os insumos ali que precisa ter uma estabilidade para conseguir garantir que vai conseguir vender lá na frente. Então, organizar esses fornecedores. Tem crescido bastante a preocupação com sustentabilidade também. Então, e os dados vão vindo ali, né? Então, a base de dados consegue fornecer informações para vários setores, né? Dependendo do set de dados que você usa. Então, aí aqui nessa visão também, pensando de uma outra forma já, para quem a AgroSmart tem contato, né? Então, quem que são os clientes que estão procurando a gente para que a gente atue em algum setor, né? Em alguma parte da sua operação. Então, tem empresas de insumos de distribuição que vão ser canais ali que vão tanto auxiliar a gente a chegar em alguns produtores, quanto eles querem vender para um produtor, eles querem entregar uma estrutura de silagem, uma estrutura de colheita, eles querem entregar algo mais, trazer algumas ferramentas a mais, seja para um programa de pontos, de benefícios, seja porque ele quer estar presente ali no produtor. Tem os produtores ali que são aqueles caras da camada 3, né, que estão ali de fato produzindo. Tem empresas de cadeia de valor, essas grandes corporações que vão querer garantir uma estabilidade da sua rede produtiva, da sua rede de fornecedores, garantir que está tudo sendo sustentável. Então, tomar decisões orientadas a dados, né? Então, inteligência financeira de compra de insumos, de quando que eu vou comprar algum produto, de como que eu vou garantir que tudo está sendo produzido de uma forma eficiente, né? Então, que os meus produtores não estão passando aperto, não estão passando um risco desnecessário. Então, garantir a segurança desses produtores também, que muitas vezes são pequenos, que fornecem para essas empresas tão grandes, né? E ali no último grupo, tem uma parte de crédito e seguro rural, né? Que tem grandes players, grandes bancos que vão estar provendo serviços financeiros ali, desde um seguro, desde um financiamento, alguma detecção de fraude, sinistros, auditoria. Então, tem muita parte financeira ali envolvida também na produção da agricultura, né, que é um mercado gigante no Brasil, um dos maiores mercados, tem uma movimentação de faturamento muito alta. Então, tem muita parte financeira envolvida também. Então, agora olhando um pouco na coleta de dados, né, que nessa visão de Agro 4.0, a gente sempre olha bastante, sempre entra muito assunto de IoT, de coleta de dados, assessoramento remoto. Então, como que a gente resolve isso, né? Inicialmente, quais são os problemas, né? Quais são os desafios que a gente tem? Trouxe aqui alguns dos pontos que a gente identifica na AgroSmart nesses 6, 7 anos de mercado aqui no Brasil. Então, a gente está trabalhando com operação a céu aberto, né? Então, a agricultura é uma indústria a céu aberto, está exposto a altas temperaturas, altas variações de temperatura durante o dia. Então, o mesmo equipamento que vai ter uma temperatura interna de 50 a 60 graus durante o dia, ele pode ter uma variação brusca de temperatura por causa de chuva, à noite chegar a 10, 20 graus, dependendo da situação onde estiver. Então, é bem complicado. Além disso, a própria resistência física nos materiais que você vai usar para trabalhar ali, se ele tem que resistir, tem que ser durável. A operação em áreas remotas, né? Eu sempre faço o trocadilho de que nosso campo de trabalho é o campo rural, então os sensores estão no meio da plantação, estão do lado de uma estrada de terra, estão numa área de operação de maquinário, então, e tão longe, né? Então, se a gente faz um equipamento que dá algum problema em campo, pode ser que a viagem para fazer uma manutenção, para fazer uma substituição,
já seja um custo muito significativo em um ano de operação daquele equipamento. Então, ele tem que ser confiável, ele tem que ser construído de uma forma que você saiba que ele vai funcionar bem e não vai te trazer esses problemas, porque isso destrói quando a gente pensa em escala, né, no modelo escalável e funcional, que é quem está começando a inovar, em um momento vai chegar nesse ponto, né? Tem gente que só fala, só invisto em negócio que tem escala. Então, que a gente consegue crescer, né? Porque senão depois você pode acabar sofrendo com isso, né? Lá no fim, vira um problema crescer, porque você acaba sofrendo muito, porque não está preparado para isso. A parte de conectividade, né? No Brasil, um país continental gigante, não precisa nem entrar muito em detalhe dos desafios que a gente tem de conectividade para atender essas áreas remotas, áreas rurais, em estados pouco povoados, muitas vezes, então que vão estar longe de grandes centros, muitas vezes longe de mesmo pequenas cidades. Então tem todos esses desafios, custo de implementação, quanto que a gente vai gastar nesses equipamentos, né? É o contraponto da confiabilidade, quanto que eu posso gastar para não tornar minha solução não inviável, né? Mas ao mesmo tempo tem que ser confiável. As informações registradas em qualquer lugar, então todo produtor, quem já visitou uma fazenda, quem conhece alguém, mesmo que seja alguém da sua família, sabe que vai ter um pluviômetro manual ali, vai ter uma anotação, a pessoa vai marcar num papelzinho quando choveu, ou ela vai lembrar que dia que choveu, que dia que teve aquela geada que teve mês passado, inclusive, né? Então é um assunto bem recente, bastante geada no Brasil. Então, agora está todo mundo lembrando, mas mês que vem, ano que vem, quem que vai lembrar, quando que teve a geada no passado, quando que isso aconteceu, o que eu fiz, o que eu tive de problema. E como que a gente traz esses dados históricos, né? A gente cria uma solução que coleta dados daqui para frente. Eu quero fazer uma inteligência em cima disso. Então, eu não tenho esses dados no passado, eu não tenho como obter exatamente esses dados no passado. Então, tem que analisar outras fontes, ter outras bases de dados, dados públicos, dados históricos, modelos meteorológicos, e saber analisar esses caras de forma diferente, né? Porque tem um risco ali, uma confiabilidade diferente. Então, para parte de dados em tempo real, né? Qual que foi o caminho que a AgroSmart chegou depois desses 5, 6 anos em campo? Atualmente a gente tem equipamentos em campo para coletar desde simples pluviômetros digitais, aquilo que os produtores sempre coletavam ali na mão, um copinho ali, um medidor que todo mundo tem que consultar uma vez por dia. Então, a gente já tem essa versão digital dos equipamentos, não precisa ir lá coletar, os dados já são coletados automaticamente. A gente tem estações meteorológicas completas, com temperatura, umidade do ar, chuva, radiação solar, velocidade de vento, que vão dar aqueles inputs para as decisões do dia a dia, né? Então, eu não posso fazer uma operação em campo se o vento estiver muito forte, se a temperatura estiver muito alta, se a umidade estiver muito baixa. Então, essas variações ali do dia a dia. Sensores de umidade de solo. Então, será que o meu cultivar ele está bem hoje? Eu não preciso irrigar, eu posso esperar amanhã, eu posso esperar uma previsão de chuva para que vai vir amanhã e talvez salvar uma irrigação, né? Economizar de investir em uma irrigação. Então, para solucionar a conectividade, a gente passou por vários caminhos, passou por várias tecnologias. Hoje em dia, trabalhando principalmente com conectividade satélite. Então, cada equipamento consegue se comunicar via satélite. Então, a gente consegue ter muita abertura de instalar os equipamentos, instalar os sensores, onde a gente realmente precisa que eles estejam. Então, onde são os pontos mais representativos, onde o produtor precisa que seja coletado um dado de verdade, né? Então, aí temos essa massa de dados, né? De radiação solar, chuva, temperatura, velocidade de vento, umidade de solo, temperatura de solo, sensores de molhamento foliar que vão identificar alguns cenários que podem trazer condições ideais para a proliferação de doenças. Então, você pode, talvez não consiga tratar, mas você sabe mais ou menos o que esperar. Aí volta naquela questão de resiliência da produção, né? Então, você sabe que tem um risco e que se você não conseguir fazer nada a respeito, pode ser que daqui a 15 dias, 20 dias, você tenha um problema em campo. Então, devido a uma condição que aconteceu no passado. Uma outra fonte de informações aqui, né? Agora que a gente saiu do lado de dados de campo de verdade, né? Coletados presencialmente, podemos dizer, por equipamentos automáticos, mas eles estão lá. Então, aqui a gente tem a parte de imagem de satélite. Então, também chamado de sensoriamento remoto, né? Hoje em dia tem N empresas, N opções de fornecedores de satélite. Cada um vai ter
pontos positivos e pontos negativos, tem 1000 formas de você analisar essas imagens também. Então, algo que a gente usa bastante na área de agricultura, e que eu trouxe os exemplos aqui, são as imagens NDVI, que são os índices de vegetação. Então, vou mostrar um pouco da saúde da lavoura, vamos conseguir ver um histórico do que aconteceu, de algum problema que está se manifestando, de alguma situação de risco. Para áreas muito grandes, isso faz muito sentido, porque é impossível você ver tudo, né? É impossível você ver todas as áreas, estar onipresente olhando a plantação. Então, isso aqui consegue ajudar. Nessas imagens já é possível ver algumas falhas, alguns lugares aqui que vão estar vermelho porque, aqui é um corpo d'água, né? Então vai ficar vermelho mesmo. Mas algumas áreas aqui que não estão tão regulares. Nessa imagem aqui do centro dá para ver há uma faixa que está diferente, né? Então, quando o produtor cruza isso com a data, ele pode falar, nesse dia a gente já fez uma aplicação nessa área, ou a gente plantou duplo. Então, a pessoa passou o maquinário de plantação lá no começo da safra, passou 2 vezes numa mesma área, por algum motivo que no momento não dá para saber, né? Então, a imagem satélite é uma indicação de um sintoma, né? O Dr. Leandro estava falando aqui de medicina, então aqui tem um pouco de relação, né? A gente consegue ver o sintoma, ver que algo está acontecendo, pode ser numa área remota da plantação, uma área que ninguém conseguiu enxergar antes, mas que de acordo com o histórico ali, a gente consegue identificar, e depois alguém vai investigar, né? Então o sintoma está ali, algo de errado aconteceu, então vou tentar entender, tentar reagir, né? Tentar ver se tem alguma reação. Nesse último mês, igual eu comentei das geadas, vários clientes nossos comentaram que é uma situação triste, teve muita geada, afetou muita plantação. A gente conseguiu usar o sistema de imagens satélites da AgroSmart para ter uma noção de quais áreas que foram mais afetadas, né? Então, no intervalo de 15 a 20 dias, uma lavoura que estava inteira verde na imagem de NDVI, na visão do satélite, você vê que ela foi progredindo para ficar ali na faixa amarela, na faixa vermelha. Então, a gente já consegue ter uma noção do que esperar para quando tiver a colheita, né? Ou de onde que eu tenho que ir em campo, dar uma olhada e ver o que aconteceu. Aqui a parte de caderno de campo é o que a gente acredita que vai resolver ou auxiliar um pouco a coletar esse histórico do caderninho, né? Da prancheta, das informações de campo, do que o produtor fez algum dia. Então, ele fez um plantio, ele usou tal semente, ele fez alguma aplicação, ele fez uma operação com o trator. Então, são os inputs que a gente consegue ir trazendo e depois a gente consegue cruzar tudo isso, né? Então, no caso lá do plantio, do exemplo do NDVI, ele consegue ver, essa imagem é do dia de 20 de outubro, e no dia 19 de outubro eu vi aqui pelo histórico que a gente fez uma operação, algo que pode ter aparecido naquilo, né? Então, ele consegue ir cruzando os dados e trazendo mais informações registradas e documentadas para o produtor, né? Então, ele poder ter um histórico, poder ter toda a documentação do que aconteceu e conseguir olhar para trás no final da safra, se Deus quiser uma safra muito boa, olhar o que deu certo. Se a safra não deu tão certo, talvez a gente consiga trazer algum cenário, né, algum sinal de que o clima não deu muito certo, ou a gente fez uma aplicação no dia que não estava muito bom, a gente plantou um pouco tarde demais. Então, ter esse olhar para o passado, se planejar para frente também, né? E o que mais a gente consegue construir em cima disso, né? A gente consegue fazer um manejo de irrigação. Então, é um dos primeiros produtos que a AgroSmart levou para campo, uma das primeiras dores que a gente mapeou, os produtores tinham muito, né? Que era como que eu sei quanto que tem que irrigar, né? Se eu irriguei demais, eu tenho problemas de excesso de doença, de estresse hídrico, de perda de nutrientes. Se eu irrigo de menos, eu tenho falta de água, baixo rendimento. Então, tem um cenário ótimo ali. E tem o gerenciamento de investimento também, né? Então, para quem irriga muito, para um produtor, por mais que ele não pague uma conta de água, o que é o cenário de grande parte do Brasil, pelo menos até o momento, esse cenário está mudando um pouco, você tem que gastar energia para irrigar. Então, você está gastando energia para conseguir gastar aquela água e fazer irrigação. Então, é uma questão de gerenciamento de investimentos também, né? Então, isso tudo vai trazer a condição de você deixar aquela planta, aquela área de cultivo num cenário ideal pelo período mais longo possível, ao longo da safra, né? E de acordo com a etapa da safra, essa necessidade muda. Então, aí você já tem, eu tenho as condições meteorológicas,
eu tenho a condição da umidade do solo, eu sei quando choveu, eu sei a radiação solar, eu sei quando foi feito o plantio, então a gente consegue ir sempre combinando esses blocos, né? Então a gente tem os dados de chuva, umidade de solo, condição de atmosfera, o estágio fenológico, que vai ser um reflexo de quando que a plantação foi feita e como que essa planta tem se desenvolvido. E a gente consegue ter mais um ponto que, com a previsão do tempo, a gente consegue ter uma previsão para os próximos dias. Então, se a gente já sabe a condição de hoje e a gente sabe que não está tão na emergência de irrigar, o solo ainda está com umidade suficiente, então a gente consegue esperar. Seria bom irrigar hoje, mas tem uma previsão de chuva para amanhã. E a gente ainda está na condição de poder esperar, né? Então, é igual um cenário de que você sabe que ainda tem alguns suprimentos, não precisa ir para um fornecedor, você ainda tem um estoque. Então, você tem um estoque de água no seu solo ali, né? E a tendência é que amanhã chova mais. Então, você não precisa gastar uma irrigação hoje, que se chover amanhã, ela se torna um excesso hídrico. Então, isso pode entrar nessa análise também, né? Todos esses blocos trabalhando junto. Então, e aqui no manejo, para uma área bem grande, isso consegue levar a um planejamento do dia a dia. Então, o produtor praticamente, com certeza, não vai conseguir irrigar todas as suas áreas em um mesmo dia, seja por limitação de a bomba de irrigação é compartilhada, o reservatório de água não tem tanta água, ou o manancial de água que ele utiliza tem uma limitação de consumo. Então, isso vai levar para o dia a dia, para o planejamento, de olhar para qual que é a área que está mais crítica hoje, onde que ainda está tudo bem, onde eu irriguei ontem, hoje ainda está ok. Então, ter esse histórico, ter esse planejamento do dia a dia e também da semana, né, baseado sempre em dados, atualizado a cada dia. E com isso que a gente consegue fazer, né? A gente consegue ter um resultado aqui que a gente consolidou no início desse ano, dos últimos 5 anos da AgroSmart, com o AgroSmart Aqua, que é a parte do balanço hídrico, rodando em campo nos nossos clientes. Então, 41 bilhões de litros de água economizados, 11 mil toneladas de emissão de gases de efeito estufa evitados pela redução do consumo de energia. Então, são todos esses benefícios que, no pouco a pouco ali, cliente por cliente, a gente consegue ir crescendo isso e trazendo esses benefícios, né? Então, cada um desses clientes que economizou água, que deixou de emitir gás de efeito estufa, que deixou de gastar energia elétrica, vai ter um benefício tanto para si próprio quanto para a sustentabilidade, né? Que para nós, a AgroSmart, é uma questão que a gente tem olhado cada vez mais e tem se preocupado mais também com esse lado, que com um pouquinho do produto ali em cada cliente que a gente começa a atuar, a gente consegue crescer isso bastante, né? E ter uma solução que traz um benefício de uma escala muito grande, no fim das contas. E aqui um outro exemplo que já foge um pouco, né? Que já é uma camada mais de inteligência super avançada, então, que é a parte de modelos preditivos. Então, a gente tem a previsão do tempo, que é baseada em dados meteorológicos, né? Em modelos meteorológicos, em radares, em estações meteorológicas, em várias informações, e consegue imaginar como que é o futuro, né? Então, aqui no modelos preditivos que a gente consegue olhar. Nesse caso, a gente está olhando para condições de doenças. Então, igual a gente comentei mais cedo, existe muita pesquisa sobre doenças. Então, sobre doenças no café, sobre doenças na soja, sobre doenças na cevada. Então, as condições, qual que é a condição ideal da proliferação da doença? Então, a gente tem qual que é a condição ideal para uma planta crescer bem e a gente tem qual que é a condição ideal para o inimigo dela crescer bem, né? Então, para alguma determinada praga, para algo que possa causar uma perda de produtividade. Então, a gente pode olhar para esses mesmos dados que nos ajudam a cuidar das plantas, a ver o cenário ideal para elas crescerem. A gente consegue identificar que, esse cenário está bom para a planta, mas ele também, essa semana, foi ótimo para alguma praga, para algum fungo, para alguma doença. Então, a gente consegue olhar para esses cenários e conseguir pensar nisso. Beleza, o produtor já tem um calendário de aplicações para se defender de ferrugem do café, tradicionalmente. Então, ele vai fazer aplicações por 2, 3 vezes durante a safra. Mas em que momento que ele vai fazer isso? Ele pode seguir um calendário travadinho, pré-determinado,
Então, igual todo mundo vai seguir, mas e aí, né? Você está tomando aquele remédio para garantir que você não vai ter alguma coisa. Mas e se você fez algo, se aconteceu alguma coisa, e que seria melhor você tomar isso antes? Então, esse tipo de modelo preditivo consegue indicar um cenário ideal. Então, a gente consegue indicar que essa semana teve uma chance muito grande, teve uma condição muito ideal para a proliferação de uma doença, da ferrugem do café, nesse exemplo. Então, aquele calendário onde o produtor só iria aplicar daqui a 2, 3 semanas, pode fazer sentido ele adiantar um pouco. Então, pode ser que, adiantando uma aplicação, ela seja mais eficiente. Então, você aproveite mais. Você não necessariamente deixou de aplicar, mas ela foi mais eficiente. E pode ser que lá no final da safra, a condição não apareça tanto e você deixe de fazer uma aplicação. Então, isso novamente é um investimento que o produtor economizou em fazer, porque ele pode aplicar por precaução, por receio, e ele pode estar aplicando à toa. Então, pode ser um monitoramento para evitar, reduzir o uso de insumos, reduzir algo que poderíamos chamar como desperdício, né? Você aplicar algo que não era necessário. Então, você dá um remédio para alguém que não estava doente, né? Que não tinha um cenário ali onde ele precisava daquela aplicação naquele momento. E um outro case aqui, a gente pode olhar um pouco mais para um olhar de cadeia de produção agora. Então, a gente está desenvolvendo um projeto de cadeia de produção de açaí no norte do Brasil. Então, e onde que entra isso, né? Pequenos produtores que vão vender para uma empresa, vão vender para uma grande corporação que precisa comprar esses produtos para industrializar, para vender para o consumidor final. Então, em toda uma questão de manejo de rastreabilidade, de ter uma previsibilidade dessa safra. Então, ter um desenvolvimento sustentável dessa cadeia, né? Então, entender que esse ano tem uma condição que não está tão boa, esse ano a condição vai ser de uma safra boa, então vamos organizar para colher na hora certa, para ter um rendimento melhor. Então, produtores pequenos, eles podem não ter tanta informação, tanto conhecimento. Então, a hora que você começa a olhar para uma cadeia, você começa a ter escala e conseguir levar essas soluções tecnológicas para produtores pequenos, levar informação para eles, que às vezes não tem nem como acessar um celular, acessar uma internet para ver alguma coisa, ver uma informação, ver uma recomendação, mas podem receber uma mensagem, um SMS, uma mensagem de WhatsApp e ter uma informação ali que vai ajudar ele no dia a dia, vai ajudar a informar para ele, eu sei que está começando a safra, que você já tem um pouco de fruto disponível na árvore, mas vamos esperar uns dias, vamos esperar mais um pouco, que eles vão desenvolver mais, o rendimento vai ser melhor, você vai conseguir ter uma produtividade maior e um lucro maior também. Então, tem vários lados desse negócio, então tem o lado de quem está comprando, tem o lado de quem está procurando essa estabilidade e rastreabilidade da produção, e tem o lado também do pequeno produtor, que está lá na ponta, e pode receber alguma informação que no fim da safra, no fim daqueles 3, 4 meses, onde ele tem um rendimento de extrativismo dessa cultura, por exemplo, ele vai ter algum rendimento a mais, então ele vai ter uma confiança melhor de que eu colhi na hora certa, eu tirei o máximo que eu podia dessa safra esse ano. Então, por mais que a safra seja boa, a safra não seja tão boa, ter um melhor resultado a partir de um ano que está acontecendo, né? Então, de um cenário daquele ano. E isso pode vir de todos os caminhos, né? Então, de toda essa base que a gente conversou agora, das informações de caderno de campo, onde ele vai registrar algum cenário que teve uma chuva muito forte, que os frutos caíram, que teve uma enchente, que pode ser importante ou pode ser prejudicial se for em excesso. Então, tem todos esses caminhos para vários clientes, né? Então, a cadeia de agro é muito grande, no Brasil ela é muito importante, então a gente pode olhar de vários aspectos, tem área para muito negócio, a gente já está atendendo alguns, expandindo para alguns outros, já olhando para mais alguns crescimentos no futuro, mas mesmo assim ainda tem área para muito negócio, né? Então, tem monitoramento de maquinário, tem monitoramento de compra, de venda, de preços, de silagem, de transporte. Então, na área de agro, tem muito mercado para muitos players e a gente também tem muita área para integração entre players, né? Para integração entre a gente, outras empresas, outras startups, outros grandes produtores, pequenos produtores. Então, com isso a gente começa a olhar
uma plataforma, né? Então, para algo que a gente está caminhando para ir, então, de ser o integrador, né? Integrador de todos esses dados. Então, ali a gente pode ver esses dados que a gente já falou, de sensores, de alertas, de caderno de campo, de algoritmos, de clima, mas também tem o lado de baixo ali, né? Que é um pouco de... É tanto quem está consumindo essas informações, quanto quem pode prover informações, né? Então, a gente vai ter informações de rastreabilidade do cultivo, informações financeiras, informações de carbono, de ESG. Então, tem bastante negócio para conectar esses lados, né? Conectar os produtores, conectar grandes empresas, trazer soluções que forneçam essa plataforma e façam isso funcionar. E a gente consiga avançar ainda mais esse mercado que é tão forte no Brasil de agricultura, né? Então, acho que do que a gente enxerga de Agro 4.0, assim, olhar para a coleta de dados, olhar para onde tem informação, para o que já está sendo coletado, o que ainda pode ser coletado, o que tem valor, e não só entregar uma telemetria, né? Não só entregar um gráfico, uma tabela, onde o produtor vai olhar ali e não vai saber o que fazer com aquilo, né? Então, é fazer o passo a mais. Eu acredito que quem está coletando os dados já tem até alguns passos à frente para ser quem vai tratar os dados, né? Ou ter uma parceria com alguém que vai tratar os dados e trabalhar junto com isso e construir mais em cima, né? Então, já entregar uma informação e identificar o que pode trazer valor para o produtor, para essas cadeias, para todo mundo que está envolvido aqui no meio, né? Então, acho que do que tem aqui de agro, foquei mais nessa parte dos dados. A gente tem até para conversar um pouco de equipamento, de hardware, de embarcados, igual vi os assuntos que estavam no cronograma aí para hoje. Então, acho que o que eu preparei aqui era isso, Marcelo, mas vamos ver o que tem de pergunta.